O assunto do Contraponto de hoje é a produção cultural em Santa Maria. O que move a cultura de nossa cidade e o que falta para que ela se desenvolva ainda mais? Esse é o rumo da nossa conversa neste programa. Para começar, confira a reportagem da acadêmica Camille Wegner. Entende-se por cultura tudo aquilo que resulta da criação humana. Isso pode ser percebido através de ideias, costumes, leis, crenças e conhecimentos que são adquiridos a partir do convívio social. Para auxiliar no desenvolvimento dessas manifestações, há diversos tipos de incentivos oriundos de cada município. A Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria é um exemplo. Eu acho fundamental a Lei de Incentivo à Cultura, porque a gente consegue proporcionar algumas coisas para crianças, para pessoas que não têm acesso a esse tipo de cultura, ou que pelo menos acham que eles não merecem, entre aspas, ter o acesso a essa cultura, e a Lei de Incentivo à Cultura é um facilitador. Então, tu consegue distribuir livro, tu consegue fazer um evento no teatro. Além do apoio na esfera municipal, há outras formas de conseguir financiamento via editais. Um exemplo que já contemplou projetos em Santa Maria é o Fundo de Apoio à Cultura do Rio Grande do Sul e também a Lei de Incentivo à Cultura do Estado. No Estado, assim, existem recursos bastante expressivos, né, para a cultura, né, e também sempre recai na questão da captação, que é uma dificuldade maior. No Estado tem a questão ainda que parte do projeto deve ser financiado pelo apoiador, não é só renúncia fiscal. Então aí, pelo menos na nossa região aqui, uma dificuldade extrema, eu diria, em Santa Maria, né, de conseguir empresas que coloquem dinheiro vivo no projeto, não só renúncia fiscal. A Lei de Incentivo à Cultura deve ser uma facilitadora para o desenvolvimento de projetos culturais. Mas ainda há alguns pontos que dificultam este processo. Tanto pela Lei de Incentivo à Cultura, como extra lei, eu acho muito pouco. Eu acho que os empresários deveriam facilitar mais o acesso do empreendedor cultural, do produtor cultural, dentro da empresa, para apresentar uma proposta diferenciada. Tipo, tem tanta coisa que pode ser feita com um custo tão baixinho. Por exemplo, a Lei de Incentivo à Cultura é dedução do imposto. Esse imposto vai ter que ser pago de qualquer maneira. Então, se tu destinar para a cultura, se tu puder facilitar o acesso à cultura para alguém, é tão mais fácil. Eu só acho que tem alguma coisa que dificulta o acesso, esse contato entre o empresário, contador e o produtor cultural que está encaminhando essa proposta, essa ideia. Para conversar sobre alguma das questões que envolvem a cultura e a produção cultural em Santa Maria, estão conosco a atriz e produtora cultural Denise Copete e Valmir Beltrame, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura de Santa Maria. Bem-vindos ao programa. Obrigado. Bom, para nós começarmos, eu gostaria de uma avaliação de vocês do cenário da produção cultural em Santa Maria hoje. Denise. Eu acho que Santa Maria tem muito potencial e tem várias ações e vários produtores, muita gente trabalhando, né, em função de projetos e ideias. E eu vejo Santa Maria com grande potencial, assim, né, de trabalho para os artistas, pessoal se formando. A gente tem um curso de artes cênicas, vários cursos na universidade que colocam o pessoal no mercado, então tem um grande potencial, assim. Eu vejo muita gente correndo atrás e fazendo, e aí a gente cai naquela, né? Às vezes falta um pouco de incentivo, porque se manter, assim, os artistas precisam pagar suas contas, então tem essas dificuldades, assim, né? Que muitas vezes depende de incentivos e muitas vezes a gente não encontra. É que nesse aspecto, né, Denise, é importante a gente ressaltar que antigamente tu via a cultura só como uma produção de eventos. Produziu um evento, fez alguma coisa ali, é uma atividade cultural. Não se vê mais a cultura só como a produtora de eventos, só como a organização, a execução de um evento em si. A cultura tem outras dimensões hoje, né? Especialmente a questão econômica. A dimensão econômica da cultura hoje é muito forte, né? E Santa Maria está aos poucos despertando para isso. A gente vê que existe um amadurecimento na cidade, mas que ainda está distante daquilo que se precisa. E especialmente o amadurecimento por parte dos empresários, para que eles vejam a cultura como uma boa fonte de renda para eles próprios, né? Porque isso é o que o empresário é o que busca, que é o lucro,
A firma dele, a empresa dele pode ter ganhos muito grandes se ele apostar na cultura. E está faltando também para os produtores culturais, para os agentes, buscarem convencer esse empresário. Na hora em que a gente conseguir encaixar tudo isso e começar a trabalhar em Santa Maria, fazer com que as pessoas vejam a cultura de uma forma diferenciada e conheçam melhor o que é produzido aqui e valorizem isso, eu acho que aí a gente começa a encaminhar de forma correta Santa Maria como, de fato, uma cidade de cultura. Mas o que precisaria para que isso acontecesse? São capacitações? O que é que falta, na opinião de vocês? Eu acho que agora a gente tem dado alguns passos assim, né? Grandes, né? Como conselho, a gente tem trabalhado junto com o pessoal dos vários segmentos das artes, o Plano Municipal de Cultura, que é um plano que tem ideia, né, de 10 anos, pensando Santa Maria para 10 anos. Eu acho que tudo que tem ali no plano, que logo vai sair da forma, eu acho que, se for seguido, eu acho que ali tem o desejo e as necessidades dos vários segmentos. Então, é algo que está sendo construído pela comunidade, por todo mundo que faz arte, produz em Santa Maria. E eu acho que é um grande passo. Assim como tem o Fundo Municipal de Cultura, que está para sair, essas formas de incentivo, além da própria Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria. E discussões, né? A gente tem... é convidado a participar de algumas reuniões, a GESME agiliza algumas coisas, né? Falando até da economia criativa. Eu acho que é um momento que o pessoal está discutindo, assim, daqui a pouco a gente tem a Conferência Municipal de Cultura. Então, eu acho que são caminhos, assim, claro, para se efetivar depois depende tudo do poder público, de criar mesmo uma política cultural, não só ficar em eventos, em coisas que acabem, né? Então... por vezes tu faz essa confusão, né? Ou seja, uma política cultural é uma coisa. A realização de eventos é uma das etapas dessa política cultural. É uma das estratégias para chegar até o público e tal. E, como a Denise falou, eventos como esse da DESME, né, da economia criativa, são coisas magníficas para a cidade. Só que tu precisa amadurecer a ideia. Então, quando tu vai para um evento desse, discutir com vários segmentos da comunidade, com empresários, com produtores, com agentes, com pessoas que são ligadas à cultura, e tu vê que cada um tem o seu perfil e cada um tem a sua forma de pensar. Eu penso que quando se começa a encaminhar uma discussão nesse sentido, as pessoas começam a olhar numa mesma direção, é que a gente vai conseguir esse amadurecimento. Você vê bem, a Lei de Incentivo à Cultura que a Denise colocou, ela vem desde 1996, ela foi criada em 96. Aí teve em 2003 alguma coisa que a corrigiu, que revisou alguns aspectos, agora está se revisando de novo, mas ainda precisa amadurecer mais para ser significativa, tanto para quem trabalha com a LIC, para quem vai atrás, para quem vai captar, né, quanto para o empresário. Então, no momento que tu começar a reunir esses grupos, começar a discutir com eles, e o contador, inclusive, que é importante na história, começar a discutir com eles isso, e ver o lado de cada um, e começarem a caminhar numa mesma direção, eu acho que aí tu vai começar a construir em conjunto uma política de cultura que satisfaça todo mundo. É esse o caminho, o amadurecimento a partir de uma discussão. Tá certo. A gente pode falar em Santa Maria que a produção cultural é um pouco isolada, assim, que ela não tem uma... Eu vou te dizer assim, ó, a produção cultural já foi mais personalista. Tipo assim, o teatro dependia de A, tal coisa dependia de B, artes plásticas dependia de C, porque era o trabalho da fulana de tal, do fulano de tal, do Pedro e do Paulo. Aí, com o surgimento de alguns empreendedores que foram reunindo à sua volta pessoas com vontade de fazer crescer, e aqui o exemplo, né, da TV Ovo, a reativação do MASME, o Museu 13 de Maio, um grupo de abnegados que trabalham. Então, assim, ó, as pessoas foram se reunindo, foram criando instituições e foram criando fatos. Então, deixou de ser um pouco isolado. Ainda persiste essa questão de que algumas pessoas ainda fazem para elas. Quando elas terem conta que elas podem construir para todo mundo, inclusive para elas, e construírem juntos, a coisa vai tomar um outro rumo. Bom, de um modo geral, quem é que faz cultura na cidade e com que recursos ela é feita? Olha, dos meus conhecidos, eu acho assim, tem muita gente fazendo e
Eu vejo assim, na época que eu me formei em artes cênicas, assim, eram poucos que ficavam na cidade, né? Hoje tem muitos grupos que surgiram e que continuam e ficam em Santa Maria e tentam viver. Mas eu vejo muitas iniciativas assim particulares, assim, as pessoas no amor começando e fazendo. E buscando, né, ou através de lei, ou através do patrocínio direto, porque também tem que entender que tem que sobreviver da arte, né? Então, tem coisas que tem que ainda mudar, amadurecer na cidade, porque senão acabam indo embora, né? Essa é a dimensão econômica da cultura que é recente, né? Porque antigamente tu queria fazer um evento, uma atividade, chama A, chama B, a gente não tem verba para ir. Quer dizer, tu tem verba para tudo. Para alocar banheiro químico, tu tem verba para contratar o som, mas tu não tem verba para fazer com que aqueles que vão, de fato, fazer o trabalho da sua melhor forma, apresentar aquilo ali, chamar o público para aquilo, não, para isso não tem. Mas eu acho que está amadurecendo um pouco, acho que as coisas já está se vendo as coisas de uma outra forma, entendeu? Então, assim, antigamente era muito no amor, mas eu acho que essa dimensão econômica da cultura está sendo vista já com outros olhos. E as pessoas estão começando a dar a devida importância para quem faz cultura. Especialmente para os agentes culturais, os captadores, os produtores. Para quem está produzindo cultura, a visão já começa a ser diferenciada porque está começando a haver um reconhecimento. E eu acho que uma das coisas importantes é essa função do produtor cultural, né? Que eu não sei, assim, mas eu não estou há muitos anos em Santa Maria, mas me parece que agora tem surgido mais produtores culturais, né? E aí é bom, porque eles fazem os projetos e caminham e podem chamar vários grupos, trabalhar com teatro, com música, com, né, as diferentes áreas. E essa figura do produtor é muito importante, porque assim, artista mesmo não gosta de ir atrás, né? Tipo assim, tem que captar. É o artista, né? Ele tem já o trabalho dele, então cada um tem o seu trabalho. Se tem um produtor e você pode trabalhar e fazer só a sua arte, não tem que ficar se preocupando em fazendo bater. a parte mais burocrática, que é chato de ir apresentar seu projeto. Uma coisa é fazer arte, outra é vender o produto, que é uma coisa que a gente ainda está aprendendo. Na verdade, para tu fazer arte, leva tempo. Tu consome um tempo do teu dia e é o teu trabalho. Quer dizer, além disso, tu vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que buscar, quer dizer, tu vai deixar de produzir lá para poder ter que buscar alguma coisa para fazer tu produzir. Cada coisa no seu lugar, cada um com seu cada qual. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e nós já voltamos para falar um pouco mais sobre a produção cultural em Santa Maria. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Por cidadania, deixe seu carro em casa e movimente-se. A poluição dos carros é uma das principais fontes de contaminação do ar. Além da energia gasta, a queima de combustível faz mal ao organismo humano e à natureza. Movimente-se, pois o corpo em atividade explora o mundo, estabelece inter-relações entre os seres. A pessoa consciente deve, por cidadania, deixar o carro em casa e vincular a sua prática aos cuidados sustentáveis necessários para uma natureza mais pura e limpa. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Estamos de volta. O assunto do Contraponto de hoje é a produção cultural em Santa Maria.
Bom, nós falamos bem por cima, no bloco anterior, a respeito da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria, a LIC, né? Ela é um dos principais fomentos que existe na cidade, né? Que impulsiona a cultura. E, como o Valmir lembrou, ela existe há mais ou menos 16 anos. E ela, de certa forma, ela está consolidada, mas ela ainda passa por revisões. No ponto de vista de vocês, o que ainda é preciso mudar na Lei de Incentivo? A gente fez né, ajudou nesse processo de rever algumas coisas, né? Eu acho que o principal da Lei de Incentivo à Cultura, além de, assim, ó, porque todo ano mais projetos, né, são encaminhados. E o valor para a Lei de Incentivo não muda muito, entende? O que é ali, fica em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200. E são muitos projetos, então vários projetos são cortados, né? Tem todo um processo lá de seleção. E eu acho que o que poderia ajudar é ter um valor maior, né? Sendo investido na lei de incentivo, né? Essa renúncia fiscal. Eu acho que também falta um pouco de conhecimento da comunidade de Santa Maria, de saber sobre a LIC. Eu acho que teria que ter uma campanha, né? Porque às vezes você fala com as pessoas não sabem que existe uma lei que ela pode destinar 30% do seu IPTU para um projeto cultural, 30% do ITBVI quando compra um apartamento, uma casa, né, nessa transação, ou o ISSQN, né, que as empresas geralmente podem doar até 30% para um projeto cultural. Então, falta um pouquinho de informação, né, porque... divulgação, né? Divulgar, assim, que há a possibilidade, né, da pessoa investir em cultura através da renúncia fiscal. Não precisa nem... seria ótimo que tivesse esse desembolso da parte dos empresários, né? Neste ano, ali que ela se propõe, assim, você pode entrar como doação, você investe 30%. Então, em vez dos 30% levar para pagar para a prefeitura, você pode investir num projeto cultural. Mas se você quer aparecer a tua marca, a empresa, você pode destinar mais 10%, isso daí desembolso, né, do empresário e ter sua marca, ter um retorno maior, né, um investimento. Patrocínio, né? Então, eu acho que falta um pouquinho mais disso, né, de divulgação do que é a lei e de como as pessoas, a comunidade pode participar. A lei de incentivo à cultura, ela vai se reconstruindo. A cada ano, tu vai discutindo um pouco, vai verificando. Esse ano a gente foi convidado pela Secretaria do Município da Cultura para rediscutir a lei de incentivo à cultura, e a gente vem fazendo isso. E a nossa preocupação é justamente com o montante, porque existem algumas coisas legais que seguram. Por exemplo, hoje, na Prefeitura, a Prefeitura Executiva pode dispor entre 2% e 5% do total arrecadado em IPTU, ISSQN e ITBI. Quer dizer, é um montante significativo? Mas com a produção cultural de Santa Maria crescendo a cada dia, crescendo a cada momento, com o fomento cultural se dando assim, ó, a largos passos na cidade, seria importante que a gente tivesse uma verba a mais, porque esse ano a gente vai ter 1 milhão e 200, no passado basicamente a mesma coisa, 1 milhão e 300. E o montante, ano passado, eu lembro, nós tínhamos 1 milhão e 300 para dividir entre os projetos apresentados, e o total dos projetos apresentados era 3 milhões e alguma coisa, 3 milhões e 500. Então, tu acaba tendo menos da metade do valor necessário, e claro, aí tu vai ter que fazer ajustes, adequações, sempre necessários. Existe uma comissão que faz isso, uma comissão que vai, estuda, faz um trabalho bem interessante em cima dos projetos, mas tu sempre vai ter que acabar cortando alguma coisa de cada um dos projetos para que ele possa ser favorecido pela LIC. E Santa Maria tem grandes eventos que inscrevem seus projetos na LIC, né? A própria FEISMA, Exposição Feira lá fora, o Rodeio da Estância do Minuano, a Tertúlia Musical Nativista e vários outros. E aí nós temos outros eventos, não de menor grandeza, mas de menor tamanho, né? Vamos dizer assim, que envolvam um número menor de pessoas. Temos os eventos tradicionalistas, os rodeios artísticos, né? O Juvenarte, Fecarte Mirim, Fest, Chiru. Temos a produção de livros, temos a produção de filmes, que tem as suas locações em Santa Maria. E assim, ó, N atividades, DVDs e etc., tem N atividades que podem ser beneficiadas pela LIC, só que tu acaba cortando
Tu acaba tendo que dar um pouco para cada um, acaba vestindo um santo e pelando o outro, porque o cobertor é curto para todo mundo. E além desse pouco montante, aliás, não pouco, mas não suficiente para a produção cultural, há também essa dificuldade da captação de recursos, né? A captação, porque assim, para você, pessoa física, né, pode doar o seu IPTU, o ITBVI, e mais para empresas, que é o ISSQN, que se paga mensalmente para a prefeitura, que pode também dispor de 30%. O que acontece quando a gente vai fazer a captação de recursos, né? A empresa não pode estar com alguma pendência na prefeitura, né? Tem que estar tudo em dia. Tudo em dia ou nas tratativas. Não pode ser do Simples Nacional. E a maioria das empresas entra para o Simples Nacional porque é uma facilidade, é bom para a empresa, é vantajoso para a empresa. Outra coisa que tem acontecido, existe também em Santa Maria a lei do esporte. E tem competido, né? Porque, o montante deles é bem menor, mas mesmo assim, eu já cheguei em empresas que disseram, não, esse ano a gente vai apoiar o esporte, que também tem suas vantagens. Então, daqui a pouco, se aumentar muito o valor do esporte, a gente não consegue. E captar é difícil, mesmo que tenha 1.200.000, né? Não quer dizer que esse valor seja todo captado, porque é difícil você saber que empresa chegar. Não são todas as empresas que têm, porque dá um trabalho também, né? Ser um apoiador, um incentivador, porque tem que depositar um pouquinho antes do valor do dia do pagamento lá. Então, tem uns trâmites assim que as empresas às vezes não querem, é melhor não participar, né? Empresa Então, tem que ter uma sensibilização nessa parte, né? Nesse sentido, né? Eu acho que são vários os caminhos. Primeiro, é a gente tentar aumentar o montante. Segundo, sensibilizar as empresas. E depois disso, assim, não é o termo, porque as pessoas que lidam com a LIC em Santa Maria, especialmente na Secretaria de Cultura, fazem isso com total seriedade. Mas se nós pudéssemos, num contexto, tentar desburocratizar um pouco, para que o empresário tivesse mais tranquilidade na hora que tu vai conversar com ele e não precisasse fazer ter todo um envolvimento. E daí tem o envolvimento do contador da empresa, tem o envolvimento do administrador. Então, assim, tem várias... o projeto em si, ele passa por várias etapas até o dinheiro chegar na mão do produtor. Até ele dizer, não, vai lá, faz que a gente vai apoiar. E essa é a razão hoje de vários projetos terem sido aprovados e não terem conseguido captar. Então, assim, alguns projetos, 30 mil, 40 mil aprovados para a LIC, e aí chega na hora, capta 10%, 15%, 20%, ou nem capta. Chega numa empresa, chega na outra, todas te dizem, não dá por isso, está com um problema aqui, está devendo para a prefeitura, tem isso aqui para regularizar, não dá por isso. Não. E aí tu chega na quarta, quinta empresa, o que tu faz? Tu monta um outro projeto para outra atividade, aquele ali não tem como. Então, tentar desburocratizar nesse sentido, de porque facilitar. Acaba que quando chega na hora da produção mesmo, já acabou o fôlego, né? Sim, você fica, né, meses ali, batendo de porta em porta, quando na hora de produzir você já está cansado, porque às vezes nem consegue captar tudo. E a realidade é que Santa Maria não tem um número grande de grandes empresas. Então, assim, o que tu consegue nas empresas é um recurso parcial. Não é muito. De IPTU, por exemplo, é muito pouco do que entra, né? Porque cada empresa, nós não temos grandes, enormes empresas mesmo que paguem o IPTU, o ISSQN, e aí acaba isso, que o ITBI é um pouquinho mais complicado, né? Então, assim, acaba sendo isso um complicador também, porque como tu tem médias e pequenas empresas, a maioria adota o simples, e aí tu não tem onde começar a captar. Fica bem complicado, né? E uma das coisas, né, nesse sentido que vem, porque as pessoas pensam, aprovou o projeto na lei de incentivo, vai ganhar 30 mil, não vai? Vai ter que ir lá, captar, né, convencer o empresário que o teu projeto é bom, tanto quanto outros vários que chegarão lá na mão do empresário, mas nesse sentido eu acho que o fundo, que é assim que logo saia, né, o fundo é bom, porque aí você tem o projeto aprovado, você recebe o dinheiro, né, direto na conta do projeto. Não precisa captar. Né? E não precisa captar. E é importante dizer assim, que a LIC é muito bom. A Lei de Incentivo à Cultura, ela é ótima para quem quer produzir cultura.
Entendeu? A única coisa da lei que tem essa dificuldade é a hora da captação. Porque de resto, ela serve aos objetivos aos quais ela se propõe. Ela fomenta a cultura, ela faz com que as pessoas montem projetos, que as pessoas desenvolvam atividades. Isso é muito significativo para a cidade. E para a cultura da cidade mais ainda. A única questão é essa do envolvimento na captação. Né? E não pode ser só ela, né? Não tem pode. que se criar outros caminhos, né? Com assim certeza. como o apoio direto de empresas também é uma coisa que não dá para, né? Não precisa ser só por lei ou por, né, não dá para se renúncia abrir fiscal. mão, né? Se alguém te oferecer uns R$1.000 aí para fazer um... Se tiver uma empresa assim, quero financiar, quero apoiar. Existem empresas, né? Quero doar para vocês aqui tanto. Existem empresas, a gente não pode dizer que não. E a gente fica feliz por isso. A gente só não sabe aonde chegar, né? Essa consciência do empresariado é muito interessante pra gente. Tá certo, a gente vai fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Dicas TV Unifra. Tenha sempre com você os telefones de emergência. 190, Brigada Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal. 193, Bombeiros. 198, Polícia Rodoviária Estadual. 3921-7092, DMT. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Estamos de volta com o Contraponto. Estão conosco hoje a atriz e produtora cultural Denise Copete e Valmir Beltrame, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura de Santa Maria. E o nosso assunto é a produção cultural aqui na cidade. Bom, nós falávamos no bloco anterior a respeito da LIC e das fragilidades dela, mas que ela também é algo muito interessante para a cidade nesse ponto de vista cultural. Quais são as outras coisas boas da produção cultural na cidade que a gente poderia enumerar? Santa Maria tem muita coisa boa. Tem os produtores culturais, tem uma Secretaria de Cultura atuante, trabalha junto com a gente, sabe? Tem muita coisa boa. Agora que a gente está integrado ao Sistema Nacional de Cultura, e isso é muito interessante para a cultura de Santa Maria. E porque para tu estar inserido, tu tens que ter um plano municipal, o fundo municipal criado e um conselho municipal de cultura. A gente tem um conselho municipal de cultura atuante, com todos os segmentos culturais representados, muito bem representados. A gente tem o Fundo Municipal de Cultura, né, que foi concebido, está na Câmara Municipal de Vereadores para análise, para revisão, e aí, após a aprovação, retorna ao Executivo para a sanção do prefeito. Tem encaminhado, e o Plano Municipal de Cultura, que vem sendo elaborado já há 3 anos, e nesse último ano a gente conseguiu então montar a estrutura daquilo que se pensa que deva ser o Plano Municipal de Cultura de Santa Maria. Cada um dos segmentos discutiu com o pessoal dos segmentos, com as suas áreas, com os produtores, com os agentes, com quem faz aquela área, aquele segmento, né, nos 8 segmentos que compõem o Conselho Municipal de Cultura. E agora, tão logo a gente consiga dar forma para ele, que é o que está faltando, assim, ele está escrito, montado, mas ainda faltam algumas coisinhas na sua forma. O conteúdo está pronto, praticamente.
a sua forma, para quê? Para que a gente possa daí externar. A gente vai passar para toda a comunidade de Santa Maria, todas as pessoas envolvidas com cultura, para que elas leiam o plano e para que elas possam contribuir para que a gente complete e faça um plano que de fato seja resultado da ação de todo mundo, já que os segmentos entregaram a sua parte, a partir da discussão com os seus grupos, trouxeram, nós temos uma parte geral, agora então a gente vai abrir para toda a comunidade, após ele estar organizado, a gente vai abrir para toda a comunidade, já a comunidade vai opinar, olha, faz isso, tira isso daqui, coloca isso aqui, vai revisar, analisar, contribuir, sugerir, enfim, vai construir junto conosco o Plano Municipal de Cultura. E após o plano pronto e devidamente sacramentado até pelo executivo e tudo mais, eu acho que uma das coisas principais de Santa Maria é esse envolvimento da comunidade. Eu acho que a comunidade não tem que ficar esperando também, eu acho, né? O plano é uma forma de também se manifestar o que quer para a sua cidade, nas mais variadas áreas. O povo, os produtores, os atores, quem faz cultura de Santa Maria se colocar, né? E depois cobrar que esse plano seja efetivado, porque eu acho que com o plano e dentro desse Sistema Nacional de Cultura, muita coisa boa pode vir para Santa Maria, inclusive recursos, né? Que aí, através do fundo, vem do Fundo Nacional. Então, coisas que tem para melhorar ainda e eu acho que a gente tem que participar desse processo, né? E colocar Santa Maria dentro desse sistema foi ótimo e eu acredito que tende a melhorar muitas coisas, né? Mas a comunidade participar é fundamental, assim, e cobrar, porque é um direito, né? Ter acesso também à cultura e até porque uma outra coisa importante, que no momento que a comunidade contribui, participa efetivamente, tu vai estar começando um processo de criação de plateia para as atividades que a gente tem na cultura. Tu vai estar criando a cultura, de fazer cultura, de assistir cultura, de participar das atividades, que é uma coisa que a gente precisa fazer em Santa Maria. Fazer com que as pessoas venham para a discussão, discutam, tragam as suas informações, tragam as suas contribuições e nos ajudem a construir. Tem muita coisa boa sendo feita, mas a gente pode fazer mais se a gente fizer junto, com certeza. E tem muita coisa boa sendo feita, mas que também deve ser divulgada. A gente sempre comenta, né, até lá na TV Ovo, que falta uma agenda cultural da cidade, onde os vários segmentos possam também saber o que está acontecendo na outra área, né? Então, são coisas que a gente tem que avançar ainda, para ainda se tornar melhor, assim, né? E se conhecer, né? Porque é só com esses encontros, nessa participação, que a gente vê tudo que está sendo feito, tem tanta coisa sendo feita, às vezes a gente nem fica sabendo. Muita coisa sendo produzida, né? E assim, só que são os guetos, né? Cada um no seu gueto fazendo a sua parte. Então a gente tem que começar a reunir todo mundo para produzir uma coisa de todo mundo, para todo mundo, e que as pessoas conheçam, que as pessoas curtam isso, curtam a cultura, né? Em relação ao plano de cultura, tem alguma previsão de quando é que ele vai vir para a comunidade? Assim, nós estamos numa fase agora, porque a gente não queria lançar para a comunidade alguma coisa que a comunidade, a princípio, não entendesse. Então, nós construímos nos grupos, nos segmentos, e a partir dos diálogos culturais que foram realizados em 2011, todos os segmentos reuniram nos diálogos e disseram quais os seus anseios, quais as necessidades, quais as possibilidades. A partir dos diálogos culturais e a partir dos outros diálogos dos quais a gente participou a nível de Estado, a gente foi construindo alguma coisa no geral, e aí esse ano os segmentos saíram para construir a parte do plano relativo exclusivamente aos seus segmentos. Agora isso foi trazido para o Conselho. Nós estamos na fase final de revisão, né, de cada uma das letrinhas, de cada uma das concordâncias e tal. Finalizada essa parte, a gente vai para a revisão da forma. Por quê? Como cada segmento fez a sua parte, cada segmento utilizou uma forma. Foi a forma que eles encontraram acharam adequado para fazer o seu melhor texto. Então, o texto está feito de uma forma pelo teatro, feito de uma forma pela música, teatro e circo, feito de uma forma pela dança. Então, existem formas e formas. O que a gente quer fazer agora? Quer sistematizar tudo isso e manter os textos, manter o conteúdo, mas que a forma também fique não uniforme, mas mais ou menos próxima, né?
que tenham uma mesma direção, que tenham uma mesma organização na forma desses textos. A partir disso, que a gente tiver com isso finalizado, a gente vai abrir para a comunidade. Espero que até a primeira quinzena de dezembro a gente já consiga fazer isso. Ainda este ano. Ainda este E ano. ainda daí depois tem a conferência municipal, que é Pra onde... referendar. Assim, todo mundo vai dizer, Daí isso ou não. aí a gente vai deixar isso não definimos ainda em conselho, mas acredito que por volta de 30 dias para que as pessoas possam contribuir. Fim dessa conclusão, a conferência municipal para referendar e daí a entrega oficial do plano. Tá certo. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. O nosso tempo é um pouco curto. Teríamos muito mais para falar sobre cultura em Santa Maria. E o Contraponto fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de tema para debate, nos envie por e-mail tvunifra@unifra.br. Você também pode assistir a nossa programação pelo canal no YouTube, Unifra Online. Nos vemos na próxima semana e até lá!